Vamos nos sentando, meus irmãos. Já estamos aí com 3 minutinhos. E eu esqueci do momento de reconhecer os nossos visitantes, então me perdoem. Quem aqui está de primeira vez em nosso meio? Tirando... A Sandra está dedurando aqui que tem a Luísa, tem o Otávio. Thaísa, Otávio. Pode ficar de pé, Thaísa? A igreja reconhece, dá um abraço em você. Thaísa, o Otávio está no seu colo? Ah, o Otávio é o esposo. Está por aí. Então, bem-vinda, Thaísa. Deus abençoe. Quem é crente aí ao lado, por favor, levante. Dê um abraço na Thaísa. Hã? Thaísa, bem-vinda, tá bom? Eu espero encontrá-la aqui mais tarde no nosso culto solene. Você é muito bem-vinda, viu, minha querida? Deus te abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Agora, obrigado, Sandra, pela lembrança. Essa aula, essa palavra foi levada para o PH. E aí foi feito algumas solicitações de alguns homens para trazer para toda a igreja. Então foi feita uma adequação, tá? Algumas adequações para trazer para a igreja, que isso é bem adequado. E o tema da aula de hoje é os conflitos no lar e a escolha do pacificador. E aí, com base na aula, para basear a aula, o entendimento, por que esse tema é importante, vamos trazer três textos da Escritura Sagrada e depois o texto que traz para nós uma direção para essa aula. Então, pensando em família, já que o tema é os conflitos no lar e a escolha do pacificador, nós falamos das relações que existem no menor juntamento da igreja, que é a família. Então, temos lá a mulher, o homem e os filhos. O que a Bíblia nos fala dessa relação, homem, mulher, homem e filhos? Então, pensando na carta circular que Paulo escreve aos Efésios, nós temos em Efésios 5, 22 e 23, um texto muito conhecido, o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Um texto muito conhecido que deixa claro por que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Creio que não há dúvida entre as irmãs dessa igreja. Agora, sobre os homens, interessante que há uma ordem que não é dada às mulheres, o amai, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vemos aqui que a glória de Cristo é que está em jogo no relacionamento conjugal. Tanto a ordem para a mulher como para o homem é centrada em Cristo, na glória dele. Também muito conhecido, homens, amai vossa mulher para a glória de Cristo. Texto muito ensinado, muito claro para toda a igreja. E para fechar, temos outro texto que fala da relação desses dois piedosos, que deveria ser assim, diante da criação da próxima geração. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Que mandamento é esse, meus irmãos? Que mandamento é honra teu pai e tua mãe? Quinto, que é o primeiro como promessa. Oi, deu certo. Obrigado, filho. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, a gente sabe que Cristo nos deu liberdade diante do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Está muito claro. Agora, ainda há a permanência do pecado em nossas vidas. Nós lutamos contra o pecado. E sabemos que em função dessa luta que acontece, como Paulo fala em Gálatas 5, da luta da carne contra o Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito, isso não é vivido perfeitamente em nossos lares. E surge então o quê? Conflitos. Surge o pecado, surge desobediência dos filhos, surge negligência dos pais. E é necessário o que diante disso? Haver perdão, haver tratamento para a glória de Deus. E o próprio Senhor da glória, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele ordenou muito claro na oração que ele nos ensinou, no modelo de oração que ele nos ensinou, o conhecido Pai Nosso.
sobre a condição básica da relação dessa igreja, desse servo ou serva que diz amá-lo e busca perdão. Qual a relação que se espera antes disso? Daquele que nasceu de novo. E o próprio Senhor da Glória ensina isso em Mateus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O final do Pai Nosso. Todos lembram, não é? Está claro. Agora, Cristo, sabendo da nossa dureza de coração, naquilo que ele determinou já para Paulo, no futuro que iria ser ensinado, porque o Senhor é Deus do tempo, não está limitado ao tempo como nós, já sabendo do nosso coração, mesmo salvos, da dificuldade de vivermos isso nos lares, ele reforça isso que vem em seguida. O próprio Cristo, meus irmãos, ensinando, é o que ele fala. Por quê? Aqui já acabou a oração. Olha a ênfase que o nosso Senhor da Glória dá em Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, o que, meus irmãos? Vamos ler junto? Também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, continua? Não perdoar. Calma lá, vamos de novo, todo mundo junto. Daqui tudo. Também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A solução está aqui. Então nós temos aqui a ordem de como deve ser vivida a piedade na família, sabendo que há a origem ainda em nosso coração do pecado e dá o resquício do pecado. Cristo deixa muito claro como nós devemos nos dirigir a Ele em confissão e pedido de perdão. Quando eu me aproximo, nós nos aproximamos a Cristo, confessando os pecados, pedindo perdão, deve haver, pelo menos deveria ser assim, uma reflexão se nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Isso tem sido verdade em nossas vidas? Eu já parto aqui dizendo que na minha nem sempre. E eu peco contra o Senhor quando eu faço isso. Nós pecamos. Então, diante dessa ordem ratificada pelo próprio Senhor da Glória, que deve haver a busca incansável pela graça de Cristo, não pelos nossos esforços humanos, mas clamando pela graça dele em nossas famílias, é que essa aula foi idealizada. Então, a partir de agora, nós vamos entender, ver 3 maneiras que essas relações de busca por perdão ou tentativa de tratar essas relações que deveriam ser ausentes de pecado, mas infelizmente não são ainda, e acontecem conflitos. O que naturalmente encontramos nos lares? Basicamente 3 reações nós encontramos. 2 delas são pecaminosas. Uma é a perfeita, que deve ser buscada por nós. Então vamos ver agora as 2 reações pecaminosas que nós manifestamos ainda, infelizmente. E vamos ver aquela forma de manifestar essa busca por paz diante da luta contra o pecado na família, que é a correta. Então, vamos ver aqui, como eu já disse, há 3 formas de evitar um conflito. Porém, 2 delas não levam ao perdão, mas sim ao pecado. E a primeira delas, eu creio que não é somente eu que conheço muito, mas todos vocês conhecem, que são as reações evasivas. O que é uma reação evasiva? É centrada no eu. Ela é muito hedonista. Ela é antropocêntrica. Não há uma centralidade na glória de Deus. É o eu sendo o Senhor e Rei. É o que eu quero, é como eu me sinto, é o que eu penso, eu esqueço as Escrituras, eu esqueço a glória de Cristo, a glória de Deus, é o que eu quero. Como que isso se manifesta? Eu vou trazer 3 exemplos aqui, e logo depois a outra maneira errada e também 3 exemplos. Então, como nós, nessas relações que deveriam ser piedosas, quando eu centro em mim mesmo a razão, a glória é minha,
Como que eu manifesto isso? Primeiro, a negação. É aquela situação em que um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho vem falar com o pai ou o cônjuge, um com o outro, sobre um problema que ofende a Cristo. E até essa pessoa traz uma base bíblica, mas de cara eu nego. Não, não é assim, eu não entendo assim. Percebe o eu? A pessoa traz até a base bíblica, mas não, você está exagerando, eu não vejo assim. Não é assim que eu entendo. E aí eu centralizo o meu coração pecaminoso nessa mentira, e ao invés de solucionar o conflito, a aula de hoje é o papel do pacificador, as escolhas dele no conflito do lar. Então, ao invés de ser um pacificador, eu sou quem? Aquela pessoa que começa a gerar mais conflitos ainda, pelo meu coração endurecido, por uma avaliação apartada das Escrituras e centrada em mim mesmo. Pecamos quando fazemos isso. A outra maneira, qual é? Das reações evasivas centradas no eu. É a fuga, né? Isso acho que acontece muito com os homens, mas não só com os homens, também com filhos e também com as esposas. O homem trabalhou o dia todo, teve só problema no trabalho, injustiça, perseguição, chega estressado, chega em casa, chega cabisbaixo e, de repente, a esposa vai expor algum problema do dia, porque está ali também estressada. E o homem chega e fala, quer saber, eu vou deitar, não estou para isso, e foge. Ou o homem, ele chega naquele... E eu quero falar com cuidado e com carinho isso. Eu tenho dificuldade, e alguns homens também têm, com aquele termo, eu preciso desopilar. E um dia um pastor amigo meu falou, Joaquim, a melhor forma de desopilar é você ler a Bíblia, orar e ajoelhar e clamar a Deus por graça. Então, um homem que vê conflito em casa e vai desopilar, e aqui eu vou falar algo difícil para alguns homens talvez. Não estou dizendo que sempre que o homem faz isso, é pecado. Estou dizendo que às vezes o homem usa isso como fuga. Eu tenho que jogar futebol para desopilar. Eu tenho que ir lá com meus amigos, não sei para fazer o que, para desopilar. E a casa está pegando fogo, a casa está ruindo. Meus irmãos, nenhum problema em jogar um futebol, em sair com os amigos crentes, desde que o seu lar esteja ok, seus filhos guiados no temor do Senhor, o culto doméstico em dia, a piedade de pastorear sua esposa também em dia. Agora, quando tudo isso vai mal, a esposa pede socorro, o homem fala, eu não aguento ficar em casa, eu tenho que desopilar. Não é um homem bíblico, não age assim. Isso é mundanismo. Então, cuidado com isso, com essa fuga. A mesma coisa, o filho se tranca no quarto, bate o pezinho, né? Faz biquinho, faz birra. Cuidado, filho e filha. Isso é afronta ao Senhor. Ou a esposa, o homem do lar, o pastor vai lá pastorear a esposa, usa o amor, usa todo aquele carinho, todas as premissas que deve usar o pastor do lar, e a mulher sai batendo pernas, se tranca no quarto, porque não quer conversar, porque ele não me entende ela. Que piti é esse, minhas irmãs? Não pode ser assim. O texto que nós lemos, a mulher tem que ser submissa ao marido, porque é uma afronta ao esposo se ele está sendo piedoso. Então, infelizmente, no lar, nos nossos lares, acontecem essas questões. Então, a fuga, muitas vezes, é percebida, e isso é fruto de um coração centrado em si mesmo e não em Deus. E, infelizmente, há situações extremas de uma centralidade em si mesmo que leva ao suicídio. Pessoas que olham só para o seu próprio problema e, às vezes, deixam esse problema de um tamanho tão grande que não existe, esquecem até do maior sofrimento. Quem passou foi Cristo. Ninguém nunca passou ou jamais irá passar pelo sofrimento que o nosso Senhor da Glória passou. Mas essa pessoa centrada em si mesmo, ao longo dos anos, ela vai entrando no egoísmo, no sentimento de tanto sofrimento e não escuta mais nada, não ouve mais ninguém e, lamentavelmente, chega numa situação extrema de suicídio. Então, cuidado. Oremos para que não cheguemos nunca numa situação dessa, que é pecaminosa e ofende ao Deus triuno. Então vimos aqui as três maneiras mais clássicas que essas reações evasivas centradas no eu, ela é evidenciada, é demonstrada. Agora, em contrapartida, no outro extremo, temos as reações combativas, que é centrada no você.
Quando o dedo vai, quantos voltam? 4. Ou 3, né? Que faz assim, ou que faz... Mais 3, né? Ou 2 dedos vão, 3 vai, não sei. Mas enfim. O que eu quero dizer com essa metáfora é que nós imitamos o acusador de nossas vidas. Quando nós adotamos uma postura de reações combativas, não imitamos a Cristo, mas imitamos aquele que é o inimigo de nossas vidas, que é Satanás, que é o acusador. E como isso se manifesta? Essa centralidade no outro, né? Eu sou perfeito, eu sou piedoso, só o outro que peca, só o outro que erra, eu estou acima de tudo e de todos. Essa soberba, essa arrogância é demonstrada de 3 maneiras. Primeiro, o ataque, é o mais clássico. É aquela pessoa que não quer ouvir ninguém, não importa o que o outro fale, o outro peca mais, o outro erra mais. Oh, meu amor, papai, mamãe, meu filho. Ah, mas o senhor e a senhora. O senhor e a senhora também, naquele tempo, fizeram isso. Ou aquele ataque da esposa, né? Mas você, naquele dia, na casa do meu pai e da minha mãe, você me tratou assim. Uma coisa que até foi tratada de repente. Mas é trazida à tona por quê? Porque aquele coração é um coração que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo como deveria. E aí acontecem essas reações, quando a carne ela é provocada, a reação qual é? Botar para fora aquilo que o coração está cheio. Cheio de quê? De desejo de atacar, de ofender, de acusar o outro. Isso não acontece só na minha casa, creio eu, né? Acho que também em outras casas. A segunda maneira, que é consequência de uma constância dessa postura, esse ataque contínuo vai gerar uma situação de litígio, que a gente sabe que o próprio Senhor da Glória, por meio de Paulo, ele repudia isso no meio dos crentes. É quando eu busco a justiça, né, dos homens para resolver algo entre irmãos em Cristo. É o esposo processando a esposa, filho processando o pai, pai processando o filho e vice-versa. E Paulo repreende duramente, questionando se não há um entre vós que não tenha sabedoria para julgar, porque vocês buscam ímpios para julgar entre vocês. E muitas vezes essa postura contínua de ataques, de coração endurecido que só ataca, já que o outro não entende que eu estou certo, eu vou buscar o juiz, a juíza para poder me defender. Pecamos quando fazemos isso. 1 aos Coríntios 6, de 1 a 8, deixa muito bem claro isso, um texto muito conhecido, os irmãos. Isso eu vou passar para vocês depois, esses slides, como de costume, para que os irmãos em casa também estudem com a família. E, finalmente, o assassinato. Aqui, 2 maneiras que isso acontece. E o nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte ou da Montanha, o seu primeiro sermão que ele nos dá, ele em Mateus 5, Mateus relata nos trechos de 21 e 22 sobre como ele faz o próprio legislador, o próprio verbo que se fez carne. Que coisa linda isso. Ele vai explicar a própria lei, que é ele. E a maneira que ele fala é: tendes ouvidos, né? Os antigos, e ele vai fazer uma leitura correta do mandamento, não matarás. E é o quê? Quando eu odiar o irmão, basta eu odiar. O que acontece? Eu matei meu irmão. Então essa postura nas famílias, infelizmente, pode chegar a acontecer de um cônjuge chegar no nível de odiar o outro. Um filho odiar o pai. O que isso é à luz das Escrituras? Quando Cristo ensina em Mateus, isso é homicídio. Eu estou matando aquela pessoa. Pequei contra o Senhor e estou cometendo homicídio. Isso é fruto, meus irmãos, de um coração centrado em acusações, que não vê em si mesmo pecado. E qual a consequência de uma relação no lar centrada nesse tipo de relação? Que não busca ser um pacificador, mas um acusador ou um egoísta que é centrado em si mesmo. Ambos, de maneiras opostas, estão negando a submissão a Cristo e a sua palavra. E a consequência é triste. Famílias que respondem ao conflito com reações evasivas ou combativas podem esperar ausência de perdão, perda da intimidade e distanciamento.
não glorificando a Deus em seu lar. Meus irmãos, eu preciso falar algo rápido sobre mim aqui. Alguns irmãos não estavam aqui quando eu cheguei na igreja. E eu cheguei como um crente com o lar ruído, meu lar tinha ruído. A minha família estava prestes a acabar como lar, devido ao meu pecado do legalismo e de uma postura centrada tanto no eu me achava muito, como também em acusar os outros. E achar que eu, com as minhas regras legalistas, estava agradando a Deus. E sempre me levantando com soberba e arrogância perante a minha esposa e meus filhos, iria conseguir algo bom. O que eu consegui foi a ausência de perdão, distanciamento, perda de intimidade, tristeza, amargura, sofrimento. Eu falo isso para que os irmãos não vejam em mim alguém que vive isso perfeitamente. Eu tenho muitas lutas em minha vida, mas eu louvo a Deus porque Ele restaurou meu lar. E é óbvio que o erro não estava só em mim, também na minha esposa, também nos meus filhos, mas eu, como pastor do lar, fui o mais irresponsável, porque dei as costas para o temor do Senhor em relação a respostas evasivas que eu era mestre e respostas combativas também. Então, meu apelo que eu faço, não façam assim, não ajam dessa maneira. Eu sou uma testemunha viva que não dá certo. Bastava a escritura, é óbvio, mas eu estou aqui para falar para os irmãos que isso só trouxe angústia e sofrimento para o meu lar. Eu espero que vocês não experimentem os resultados disso, eles não são bons. Dito isso, meus irmãos, Deus, na sua misericórdia, em Cristo Jesus, Ele nos dá sempre graça para vivermos a maneira correta nessas relações. E qual é a maneira correta? Mas há respostas que levam ao perdão. E quais são essas respostas que levam ao perdão? E assim podemos agir como pacificadores que resolvem os conflitos no lar de maneira cristocêntrica. São as respostas pacificadoras, ou seja, que visam a glória de Deus. Eu quero que vocês pensem muito nisso, porque é um termo tão sério e tão profundo, e foi dito na conferência missionária pelo pastor Hermes, e eu quero concordar com ele aqui, obviamente, como eu falo de mim, como eu me pego às vezes falando isso de boca para fora. É para a glória de Deus. É realmente para a glória de Deus, meus irmãos? Quando eu abro a boca para falar que é para a glória de Deus, tem que estar na minha mente a concepção de perdoar o que me ofendeu, estar disposto a oferecer a outra face, andar uma segunda milha, sofrer o ônus da perda, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo. Tudo isso tem que estar aqui no inconsciente quando eu abro a boca e falo para a glória de Deus. E na minha vida, pelo menos, nem sempre quando eu falo para a glória de Deus. É tão bonito, mas será que tudo isso está consciente na minha palavra? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes nós falamos de maneira tão fácil esse para a glória de Deus e pecamos porque no lar não vivemos isso. Então é importante, quando a gente fala sobre respostas pacificadoras, desculpe a redundância, ser realmente para a glória de Deus. A gente tem que pensar sobre isso, para não cair numa banalização desse termo tão profundo e sério. E aí eu tenho aqui trago para os irmãos 6 maneiras, desde a mais simples até a mais extrema, mais desafiadora, mas que deve ser vivida como uma resposta pacificadora, pois é para a glória de Deus, não para a glória do homem. Não é para a glória do ofendido, nem do ofensor. Pensando aqui que eu falo para homens, mulheres e filhos. Não coloque a responsabilidade no outro. Cada um olhe para si e entenda que deve viver isso. E não esperar, quando o meu pai viver, eu vou viver. Quando o meu filho viver, eu vou viver. Quando minha esposa fizer, eu vou fazer. Ou como o meu esposo fizer, eu vou fazer.
cada um de nós temos uma postura, ou deveríamos ter uma postura santa diante do Senhor da glória. Aquele termo, né, da reforma, o corandel. Tão fácil falar esse termo, né? Perante a face de Deus, Deus sonda meu coração, meus intentos. Antes que a palavra me chegue à boca, Ele já conhece. Será que tudo isso está na minha mente quando eu falo para a glória de Deus? E eu confesso meu pecado perante os irmãos, nem sempre na minha vida está. Mas a graça de Deus é maravilhosa. A sua palavra nos ensina como sermos pacificadores e assim resolver os conflitos no lar para a glória de Deus. A primeira maneira, meus irmãos, mais óbvia é ignorar ou relevar a ofensa e oferecer o perdão imediato. Porque assim diz a palavra: o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Provérbios 12, 16. E também, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Percebemos aqui, meus irmãos, que em ambas situações, essa pessoa ofendida, ela está centrada em viver para a glória de Deus. É óbvio que falo aqui de questões do dia a dia, às vezes uma resposta mal dada do cônjuge, da esposa, de um filho. Não quer dizer que você vai só relevar aquilo por relevar, mas fala, olha, meu amor, não é assim que deve ser feito, mas eu te amo a Cristo e eu te perdoo por isso. Vamos parar com isso, não vamos gerar uma coisa tão pequena, um conflito. Vamos parar por aqui. Até você pode orar naquele momento ali, se for algo necessário, ore. Abrace seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo e ore por aquilo, para que aquilo não aconteça mais, resolva a questão. Não permita que essas questões pequenas do dia, aí o que geralmente eu costumo fazer é uma luta. Fecho a cara, não respondo, não falo, mas fico ali nutrindo no meu coração já um rancor por aquela resposta mal dada, aquela postura inadequada, e aquilo leva o dia. Aí chega em algum momento eu vou fazer o quê? Botar para fora da pior maneira. Então, a maneira ideal do pacificador agir diante de pequenas situações que às vezes viram grandes é o quê? Resposta pacificadora: ignorar, relevar a ofensa. Porque o insensato mostra logo a sua ira. Ou então, né, o outro falou, eu falo 10. Isso é pecado. Então sejamos o quê? O prudente, que ignora os insultos. Temos bom senso. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar. Olha só que lindo isso, né? A sua glória é perdoar as ofensas. Meus irmãos, é impossível olhar para isso aqui e não lembrar do quê? Do Pai Nosso. Porque se a minha glória deve ser perdoar as ofensas, é porque quanto mais eu perdoo, mais está na minha mente que, pô, o Senhor me perdoa sempre. Como eu não posso perdoar o outro que me ofendeu tão pequeno? Eu assassinei a Cristo. Você, cada um de nós, matamos a Cristo com nossos pecados. Que ofensa o outro me fez que seja pior do que essa? Matar o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Muda o prisma quando pensamos assim, não muda? Então, oremos por isso, meus irmãos. Mas há uma segunda maneira, que às vezes essa não é necessária, às vezes piora os conflitos, aí a necessidade de ter um diálogo mais profundo para confissão ou confrontação em amor. E a base bíblica é o que está em Mateus 7, 3-5. Por que vês tu o argueiro no olho, a trave, né? ou o cisco, perdão, no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no seu? Estou vendo o cisco, a ofensazinha no outro, e não olho o meu pecado, que ofende muito mais a Deus. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco, o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7,35. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Eu falo muito com os homens, mas não que seja só os homens, mas você, adolescente que está aqui, haja assim, busca essa piedade. Você, mulher, também busca essa piedade. Mas o homem, como pastor do lar, ele tem que estar mais atento a isso. Até para ensinar isso aos filhos e à esposa.
E eu quero dar uma sugestão, e eu sei que homens já me procuraram para falar que às vezes tentaram fazer isso em casa, mas recebem da esposa uma resposta combativa ou evasiva. Minhas irmãs, permitam-se ser pastoreadas pelos seus esposos. Eu digo isso porque há lutas no matrimônio quando o esposo ele faz isso, ele avalia, ele percebe o erro na sua vida, ele vai com uma motivação correta para glorificar a Deus, chamar a esposa, chama a esposa no canto e a esposa, não quero ouvir, não é assim também. E se revolta contra o marido. Minha amada irmã, não é contra seu marido que você está se revoltando. É contra o Senhor da glória, que quer usar esse pecador, como você é pecadora, para que ambos busquem uma solução bíblica e glorifiquem juntos como uma só carne a Cristo. Então, uma dica que eu dou aqui, né, humana, converse se isso há na sua vida hoje, com esse esposo, com seu filho, chame a sua esposa, ou chame seu esposo, ou chame seu filho, ou filha, chame seu pai, sua mãe, fale, papai, mamãe, marido, esposa, quando eu te chamar, preciso conversar com você e queria orar, fique em oração, porque eu queria marcar um momento para sentarmos e conversar sobre um assunto. Com os filhos já marque no mesmo dia, um tempo mais curto, mas deixe claro que ali você vai estar fazendo um papel de glorificar a Cristo, tendo uma resposta de diálogo, ou confrontação, ou confissão em amor. Eu digo isso porque é necessário que o marido viva a realidade de ser o pastor do lar, a esposa a auxiliadora idônea, e os filhos, temendo a Cristo, demonstrem isso de uma submissão total aos pais, obviamente total até onde o pai e a mãe ensinam o temor do Senhor. Quando o pai e a mãe mandam pecar, o filho deve desobedecer. Ok, filhos? Então, a Bíblia é muito clara quando nos manda ter humildade quando for confrontar alguém. Aqui não cabe arrogância, soberba, acusação vã, mas tudo isso feito para a glória de Deus. E nós sabemos, quando fazemos realmente para a glória de Deus, as palavras mudam, a face muda, não há ira na face, não há impaciência no falar, há moderação. Por quê? A glória é perdoar ofensas e ignora os insultos. Esse que já tentou agir assim, não deu certo ao tentar agir assim, vai buscar o segundo passo, que é o diálogo, confissão ou confrontação em amor. Mas há situações que mesmo agindo assim, não há êxito. Qual que é o próximo passo? Opa, agora vai. Negociação baseada na mordomia cristã. Aqui, essa mordomia, os irmãos já entenderam, mas eu vou reforçar, é entender que tudo que eu tenho é do Senhor Deus. Filhos, filhas, o matrimônio é para a glória de Deus, os bens que eu possuo, carro, casa, a conta bancária, tudo é do Senhor Deus. Mas muitas vezes a família se começa a segregar isso. E mesmo tendo um diálogo, há uma postura anti-mordomia cristã. Não, o dinheiro é meu, o teu dinheiro é tua conta bancária, é minha conta bancária, é o meu carro, é o teu carro, é tua casa, é minha casa, é meus terrenos, teus terrenos. Isso começa uma postura hedonista, centrada em si mesmo, ausente da concepção bíblica de que todo esse patrimônio, que nós falamos patrimônio, meus irmãos, isso é ferrugem. Isso não vale nada perto do que recebemos, mas muitas vezes, muitos lares chegam em conflitos tremendos por questões dessa terra. Tendo o primeiro passo sendo dado, o segundo passo, mas continua essas questões, e a Bíblia nos fala o que sobre isso? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É entender que os filhos têm reais necessidades, as esposas têm reais necessidades, e os esposos também. À luz como é que eu defino que é uma real necessidade de cada um? Olhe para o texto de Efésios. O homem tem necessidades reais,
no caminho de ser forjado pela graça de Deus como um pastor do lar. A família tem entendido que ele tem necessidades reais disso e tem auxiliado esse homem nisso? A esposa deve ter necessidades reais centradas naquilo que é o papel dela de ser uma auxiliadora idônea. Eu tenho entendido isso. Os filhos ter o temor do Senhor. Ambos têm vivido dessa maneira. O que nossos filhos têm visto em nossos lares, quando começam a surgir uma ausência de negociação baseada na mordomia cristã. Já teve casos, meus irmãos, vou dar um exemplo claro, sem citar nomes, obviamente. Teve casos de casal que já chegou para falar comigo e trouxe o seguinte problema. Irmão Joaquim, eu estou com um problema, meu esposo tem dificuldades de administrar o lar na área de finanças, ele nos colocou em situações difíceis e eu preciso de ajuda. Sentamos, conversamos juntos, né? E aí ficou claro que aquele homem, ele tinha dificuldade, mas ficou claro também a convicção de pecado, o desejo de mudança na vida dele. Ora, esse homem tem que fazer o quê? Vai estudar, meu irmão. Você tem como se capacitar. Primeiro, aconselhamento bíblico. Por que razão eu tenho que cuidar bem desse patrimônio? É do Senhor da glória, eu vou prestar conta um dia. Não é meu dinheiro. Alguns acham que eu devolvi o dízimo, já dei oferta, agora o resto é meu. Não, que história é essa que o resto é teu? Quem te disse isso, ó arrogante e soberbo, que o resto é teu? Tudo é do Senhor. E tudo deve ser administrado para a glória dele. Essa é uma mente, meu irmão, carnal. Se você ou eu temos pensado assim, isso é carnalidade, isso é mundanismo. Tudo deve ser feito. Percebe como é tão fácil falar para a glória de Deus, e até pecamos no segundo mandamento, que falamos o nome de Deus em vão. Então, essa negociação baseada na mordomia cristã é entender que tudo é de Cristo e tudo é feito para a glória dele. Então, se você tem dificuldade nessa área de mordomia cristã, busque o próximo passo agora. Se mesmo conversando em família, você não conseguiu solucionar isso, lembrando que nós estamos vendo o quê? As respostas pacificadoras. Eu sento com a minha esposa, eu sento com meu esposo, ou com meus filhos, ou eu com meus pais, vou falar, pai, tudo não é de Cristo? Bom, e vamos tratar isso assim? Vamos corrigir os erros? Às vezes, isso não é necessário. Ainda há conflitos. Qual o próximo passo? Ainda nas respostas pacificadoras para a glória de Deus. O próximo passo é o aconselhamento. É eu buscar alguém, fiz aquilo em família, tudo, mas ainda continua conflito. Chamo um presbítero, pastor da igreja, para conversar, abrir meu coração e falar o que está acontecendo. Quem sabe pode ser que eu, muito provavelmente, estou cometendo erros ainda e não estou sendo bênção, um pacificador como poderia. Ou pode ser que eu realmente tenha um problema em minha casa que minha família não entendeu ainda. E aí, meus irmãos, é mais oração, é mais pastoreio, é andar a segunda milha, é perdoar, é dar outra face e caminhar. Essa é a vida cristã. Parênteses aqui. Eu sei que alguém pode estar pensando, Joaquim, mas na minha casa só eu sou crente, eu sou um filho. Alguém pode pensar, mas na minha casa só eu sou crente, eu sou um esposo. Ou só eu sou crente, eu sou a esposa. Então, minha irmã, meu irmão, você tem uma ótima situação para glorificar Cristo ainda mais no seu lar. Clame por uma porção de graça ainda maior. Busque aconselhamento. Caminhe cada vez mais piedosamente. Eu sei que é difícil. Eu venho do lar onde o meu irmão foi o primeiro a ser convertido. Eu fui o segundo. E meus pais faleceram sem conhecer o Senhor. 99% da minha família ainda não é crente. Falo além do meu núcleo familiar, né? Meus filhos, minha esposa, graças a Deus, tem meu Senhor. Glória a Deus por isso. E é difícil muitas vezes, mas a graça de Cristo basta para nós, para mim e para você. Então, fechando esse parênteses, se você passa por esta luta, busque aconselhamento, clame a Deus por graça e continue perseverando em santidade. E que você pregue o Evangelho não só com palavras no seu lar, mas também, especialmente, com atitudes e um bom testemunho para a glória de Cristo.
Buscando aconselhamento por quê? Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Provérbios 13:10. Está difícil? Então, pense na hipótese, olha, eu estou errando em alguma coisa. Não se ache perfeito, não se ache, não entre no processo de autocomiseração, que é pecado. Muitos irmãos acham que autocomiseração é piedade. Não é. É falsa piedade. É carnalidade. Aquela pessoa que, eu sou um pecador mesmo, porque eu tento fazer tudo em casa, ninguém me ouve. Irmão, tá bom. Eu sei que tem situações terríveis que nós chegamos ao ponto de uma tristeza profunda. Mas cuidado com a autocomiseração constante. Sabe aquela pessoa que depois que inventaram o tá mais ou menos, nunca ficou bom? Tudo tá ruim na vida dela? Cuidado com isso, com esse processo contínuo de murmuração, de autocomiseração. Sei que há momentos em nossas vidas que parece que tudo vai mal, né? Que tudo dá errado, que o sofrimento, nós olhamos para a Bíblia, vemos isso aí em vários exemplos, mas o perfeito, o mais exemplar qual é? É o Senhor da Glória, que o próprio Pai o abandonou. Nunca eu e você iremos experimentar o que Cristo experimentou. Então cuidado com essa autocomiseração, que ela é demoníaca, ela não é piedade. Então, não sejamos soberbos, quando tudo aquilo deu errado, busquemos um aconselhamento. Há situações ainda que mesmo depois de sermos aconselhados, sermos nutridos com as Escrituras, meu irmão, qual que é o conselho correto? É esse aqui, bíblico, tá? Fuja de conselheiros que falam o seguinte: eu acho, eu penso. Fuja desses conselheiros. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, fuja. Não abriu a Escritura, não falou com base bíblica, centrada em Cristo. O que é que você tem que fazer? Fuja desse conselheiro. É óbvio que você vai ter princípios às vezes, não ame o dinheiro. Aí você vai entrar num aconselhamento sobre finanças baseado nesse princípio. E às vezes o que é comprar uma casa, financiar um carro ou comprar à vista, mas baseado naquele princípio. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então daquilo vai catapultar um conselho aparentemente humano, mas é baseado aqui. Então eu reforço isso porque tem muitas pessoas que buscam, como Paulo fala, satisfazer o quê? A coceira, os comichões no ouvido. Eu quero um conselheiro que vá satisfazer o desejo do meu? Cuidado com isso. A contraprova para fugir disso é o quê? Não busque conselheiros que não usam a Bíblia. Você pode cair num conselho carnal, humano, que não é piedoso. Mas mesmo fazendo tudo isso, às vezes pode continuar acontecendo os conflitos no lar. E aí começamos a ir num caminho que exige ainda mais isso aqui, a glória de Deus. Vencer vergonha, vencer o orgulho, que vão pensar da minha família. Soberbo e arrogante. Quem é homem para pensar alguma coisa se o Senhor da Glória já viu como está o teu lar? Eu estou falando isso porque eu era assim. Falando de mim aqui. O que vão pensar da minha família se eu levar isso para alguém? Não, vai ficar aqui. Só eu sei do que está acontecendo. Soberba, arrogância, carnalidade, mundanismo. E aí o próximo passo é mediação. Se, porém, não te ouvir, tudo você fez até agora o quê? Para que o outro ou os outros te ouçam, para a glória de Deus. Tentou tudo isso, ninguém quis te ouvir. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Isso é o famoso gabinete pastoral. Ou o aconselhamento com um casal, um presbítero e a sua auxiliadora idônea, né? Isso, meus irmãos, é algo que deveria ser normal na igreja, em situações extremas. Mas, infelizmente, o que nós percebemos como conselho é que, às vezes, quando chega nesse nível aqui, chega porque todo mundo soube do problema, ou aquele casal está quase às vias de se separar. Chega para o conselho, fulano está fora de casa,
Fulano não quer mais viver com a mulher, ou a mulher não quer mais viver com o esposo, ou o filho saiu de casa. Por quê? Porque aquele homem falhou em ser pastor, aquela mulher falhou em ser auxiliadora idônea, os filhos não foram submissos, tudo aquilo que vimos até agora falhou. E aquilo foi sendo disfarçado no lar. Quando explode, explode o problema. E não adianta, depois que chega nesse ponto, querer culpar um ao outro. Todo mundo tem culpa, mas sempre, e eu falo com muito temor isso, o maior responsável é o homem. Se o homem ele é crente, o maior responsável sou eu e você, meu irmão. Não se esconda por trás. Não sejamos covardes, frouxos, mentirosos como Adão. Não façamos isso. Eu tenho dessa palavra dura para mim e para você, meu irmão. Se você, homem, você é crente e você tem uma postura, a casa está ruindo e você não é culpado de nada, eu e você imitamos Adão. Adão fez o quê? Foi a mulher que tu me deste, ou seja, além de acusar Eva, ainda disse que a culpa era do Senhor Deus. A culpa foi tua, Senhor, porque me deu mulher. Se tivesse me dado, não estaria tudo bem. Olha o ponto que nós chegamos. E nós fazemos isso. Não deixemos chegar nessa circunstância. Pedimos uma mediação, um horário para conversar. E aí, meus irmãos, um parênteses aqui. Esse horário é o seguinte. Há pessoas que chegam para se aconselhar. Não, eu só posso na segunda-feira às 9 da manhã. Você não quer aconselhamento? Desculpa. Quem quer conselho se adequa ao horário do outro que vai aconselhar. Eu falo com muito carinho. Tem aquelas pessoas que vêm pedir aconselhamento e falam, meu irmão, tem disponível, e vários irmãos fazem isso, esse dia aqui, esse horário. Ah, não posso. Dá vontade de falar, você não quer aconselhamento? A gente ora, né? Fala assim, me perdoa meu pecado no meu coração. Aí anda a segunda milha com o irmão, mas é terrível isso. Se você quer conselho, meu querido, minha querida, sua casa está com problema, meu irmão, o que é mais importante do o lar para a glória de Deus? Cuidado com essas... Não dá, eu tenho que fazer isso, eu posso no domingo, no sábado às 6:30 da manhã. Não tem outro horário. Então, me desculpa, você não entendeu a situação que está seu lar e como é importante essa mediação. E aí vem, eu diria, a postura mais difícil que tem que ser tomada é quando tudo isso é feito. E nossa igreja já teve exemplos assim. Infelizmente, mas ao mesmo tempo felizmente. Que é o quê? A disciplina. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é isso aqui? É aquele exemplo que aquela pessoa chega e denuncia para o conselho. O seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Tivemos casos nessa igreja de homens que denunciaram seu filho. Chegou num nível que não teve mais o que fazer. À luz do Antigo Testamento, o que deveria ser feito com esse filho? Quando o pai fez tudo e esse filho não ouve. O que era para ser feito no Antigo Testamento? Qual era a lei? Apedrejá-lo até a morte. Hoje, obviamente, não fazemos isso, porque Cristo cumpriu a lei. Mas o que é o apedrejar metaforicamente hoje? É levar para o conselho. Será que eu e você, se Deus nos livre disso, mas nossos filhos chegaram numa postura tão contumaz de pecado, que não quer se arrepender, levaríamos para o conselho nossos filhos? É isso aqui que está dizendo. Eu levaria minha esposa, meu esposo? Eu denunciaria meu pai ou minha mãe? É isso aqui. Nós, como presbiterianos, toda a igreja é o conselho. O conselho representa a igreja em disciplinas, ok, meus irmãos? Então aqui é o quê? É óbvio quando, se não houver o arrependimento, continuar essa postura aqui, aí é considerar como gentil ou publicano, alguém que não conhece a Cristo. E lembrando que a disciplina ela é pública. Quando alguém em nossa igreja é disciplinado na presbiteriana, no púlpito, no dia do Senhor, após o culto, é anunciada a disciplina, os mandamentos ou o mandamento que foi quebrado, e é solicitado para que a igreja ore por esse irmão, ame esse irmão ou essa irmã, e auxilie a vencer esse pecado. Nunca, meus irmãos, sejamos encontrados como soberbos e arrogantes perante o pecador. Cuidado, quando ouvimos algum irmão que caiu em pecado, será que no meu e no seu coração há aquela convicção, Senhor, eu poderia ter feito pior, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim. Há essa convicção ou aquela postura arrogante aí, está vendo?
é um presbítero, é o que fez, é um diácono, é um pastor, é um irmão de tantos anos. Isso é demoníaco. Não sejamos encontrados assim, se chegarmos nessa situação. Que haja temor do Senhor em nosso meio, meus irmãos. A disciplina é para gerar temor, não arrogância. Para que todos nós tenhamos convicção, eu posso fazer pior, tem misericórdia de mim, Senhor. E diante de tudo isso, meus irmãos, finalizando, vimos o que hoje? Que o terreno seguro não são reações evasivas, nem reações combativas, mas são as reações que envolvem respostas bíblicas pacificadoras. E aí, diante disso, temos esse diamante aqui, né? Piedoso. Aí vem uma pergunta para nós finalizarmos hoje o nosso tempo. Como se preparar para dar respostas pacificadoras nos conflitos? Entendemos todas as seis situações que eu devo manifestar uma resposta pacificadora, mas o que deve ter na minha mente, antecipadamente como motivação, para eu orar por graça, para ter aquelas respostas? E eu quero trazer aqui tudo que eu tirei desse livro, tá? Já vou falar qual é o livro. Use os 4 Vs, é o que o livro traz. O que são os 4 Vs? Primeiro, vise a glória de Deus. Isso é o mais importante, meus irmãos. É começar toda a nossa motivação, a nossa oração visando a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está muito claro para nós. Não podemos ser encontrados como tolos ou insensatos, que abrimos nossas bocas, mas nossas atitudes são contrárias a isso. Então, esse é o primeiro V. Realmente visar a glória de Deus. O segundo, veja a trave no seu olho. Quase não sai, né? Vou repetir. Veja a trave no seu olho. Já lemos esse texto. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco no olho do seu irmão. Pecador para outro pecador, nunca esqueçamos disso. Toda busca de pacificação tem que estar na minha mente. Eu sou um pecador e vou falar contra o pecador. É Cristo que vai ser glorificado nisso. Visemos sempre isso. Então, para isso, a maneira prática, pensar em todos os meus pecados, orar primeiro e meditar em tudo que eu pequei contra o Senhor. E aí sim, próximo passo, vá e mostre o erro do seu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Cuidado com fofoca. Alguém te ofendeu? Vai falar com a pessoa. Não fica falando por aí na igreja. Isso é fofoca. Isso não é solucionar, não é ser pacificador, é ser mundano. O quarto e último V, vá e reconcilie-se. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Meus irmãos, perdão não é sentimento. Se você está achando que você vai perdoar alguém, quando o seu coração, que é tremendamente corrupto como o meu, quando eu sentir em meu coração vou perdoar, você é um hipócrita. Eu sou um hipócrita quando eu falo isso. Porque o perdão é uma decisão. Eu olho para o mandamento, eu olho para o ensino de Cristo, eu olho para a condição da oração dominical, a oração do Pai Nosso, e faço o quê? Decido perdoar, não importa o que foi feito. Então, se você tem sido contaminado pelo mundanismo demoníaco de que perdão é sentimento, você está pecando, eu estou pecando. Perdão é decisão. Para a glória de quem? De Cristo. Depois que isso for feito, o pacificador ter encontrado, pela graça de Deus, a solução do conflito no lar, conselho final, promessas concretas ao perdoar o seu próximo. Depois disso, meus irmãos, esposa, pais, filhos, entre irmãos. Primeiro, eu não vou mais pensar sobre o ocorrido. Isso aqui, às vezes, a pessoa fala que perdoou, mas fica pensando, né? É difícil lutar contra o pensamento, eu sei. O que nós fazemos? Oramos ao Senhor por graça. Meditamos em quantos pecados Meu irmão, pense em quantos pecados vis, terríveis, eu e você praticamos contra o Senhor da glória desde a nossa conversão. Isso ajuda bastante a gente ter o nosso coração duro, amolecido pela graça de Deus. O problema é que eu olho para o erro do outro e todo juízo divino eu quero.
Agora, quando eu olho o meu erro perante o Senhor da glória, é todo o perdão que eu quero. Isso é hipocrisia. Cuidado. Eu não vou mais pensar sobre o ocorrido. Ore, peça a graça de Deus para vencer essa tentação. 2, eu não vou mais mencionar o que aconteceu e usá-lo contra você. Isso acontece, será? Nos lares? Coisa que aconteceu 1 mês, 2 meses, anos atrás, tem um conflito, o filho acusa o pai acusa o filho, o esposo, a esposa e vice-versa. Meus irmãos, não façamos isso. 3, eu não vou falar para outras pessoas sobre a ofensa. Cuidado com isso. Já foi tratado, aí eu estou num momento, olha, o fulano uma vez fez isso comigo também, sabe? Mas nós já nos perdoamos. Para que falar, meu irmão? Para que falar o nome da pessoa? Isso é fofoca, isso é denigrir a imagem de alguém, de algo que Cristo já resolveu, ou deveria ter resolvido em nossos corações. E finalmente, eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós, ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Eu perdoei, mas não quero nem mais conversa. Eu sei que há, no corpo de Cristo, pessoas que nós temos mais proximidade. Eu não estou falando disso. O próprio Senhor da Glória tinha 3 mais próximos: Pedro, João e Tiago. E desses 3, qual era o mais próximo de Cristo? João. Aquele que ele olha para Maria e fala: filho, está tua mãe, mãe está teu filho. A confiança que ele tinha com ela, honrou a mãe ali, naquele momento da sua morte. Então, cuidado com esse pensamento de que, me magoou agora, eu endureço. Isso é mundanismo, meu irmão. Se alguém foi com você, tratou. Eu já vi casos, de pessoas que, meu irmão Joaquim, eu fui falar com o irmão, e nem foi algo grave. Aí o irmão saiu me deixando falando sozinho, me deu as costas. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essa postura. Diante de tudo isso, para finalizar a aula de hoje, meus irmãos, seja um pacificador, pratique e busque o perdão para a glória do Deus triuno. Nos humilhemos na presença do Senhor e mudemos de postura para, graciosamente, sermos continuamente forjados ao caráter de Cristo e assim pastorearmos homens, sermos pastoreados, homens também, filhos, filhas e mulheres, perdoarmos e pedirmos perdão uns aos outros, como convém às ovelhas de Cristo, se somos ovelhas. Se somos ovelhas, é isso que nos traz alegria. E aí, se há alguma dúvida na sua mente ainda, meus irmãos, eu deixo essa aula de hoje, finalizar essa aula com a palavra do próprio Senhor da Glória, a própria ordem condicional que Ele dá para mim e para você. Se ainda depois de tudo isso, há dureza de coração, na minha e na sua vida, não, Joaquim não sabe o que eu passo, eu não sei, eu sou um pecador como você, remido, mas Cristo sabe. E a ordem ao homem, à mulher e ao jovem que está aqui hoje, que Ele te dá é a seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, para sempre. Amém. E aqui Cristo ele reforça. Porque, vamos ler juntos esse final e finalizar a aula hoje? Todos juntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, de 12 a 15. Essa aula de hoje foi tirada de 2 capítulos desse livro, Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador. Vai estar aqui, eu não impresso o livro, já adianto. Tá? Vai estar aqui, quem quiser comprar pegar a bibliografia, está aqui disponível. E eu queria finalizar orando, meus irmãos, para que nós vençamos a nossa carne na luta contra o pecado e os nossos lares sejam exemplos piedosos do perdão, da solução de conflitos e onde reine a paz. Que não sejamos pacifistas, que isso é
pecado, mas sejamos pacificadores, é diferente. Que sejamos sempre encontrados como maridos, pastores dos lares, auxiliadores idôneos, filhos e filhas, como pacificadores. Oremos por isso? Senhor Deus e amado Pai, Tu me conheces, Deus. Tu sabe que tanto tenho errado, Pai, em ser um pacificador. Eu sei que muitos irmãos que estão aqui também lutam para acertar nessa área. Talvez alguns nem tinham esse entendimento, Pai, que hoje a Tua palavra nos trouxe. Mas como ovelhas Tuas, Senhor Jesus, como discípulos Teus, acode-nos, Senhor, socorre-nos em nossas angústias, na luta contra o pecado. Ajuda-nos, meu Pai, que em nós não seja encontrado a manifestação das obras da carne, mas que o amor, a alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, essas coisas reinem em nosso meio, especialmente em cada um de nossos lares, em minha casa, na casa de cada irmão aqui representado. Ser com aqueles que são solitários na fé, Pai, porque eles não são sós, eles têm a Tua, Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Obrigado, Senhor Jesus, ser com eles. Ó Deus Espírito Santo, fortalece esses que são sós em seus lares, testemunhando a Cristo. Ser também com aqueles lares, meu Pai, em que todos te temem, mas muitas vezes não têm vivido aquilo que dizem temer. Que hoje, meu Pai, a Tua justiça venha trazer temor e tremor, mas a Tua justiça também venha trazer alívio, porque ela foi cumprida totalmente em Cristo. E é por isso que hoje não somos consumidos, Senhor da glória, ó Pai, porque Tu nos olha para aqueles que são Teus e vê o Teu Filho, e a Tua ira é desviada de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanha obediência na cruz. Obrigado porque ali Tu, ó nosso Senhor e Rei, nosso supremo sacerdote, carregou todas as nossas enfermidades e nossas dores. Todos os nossos caminhos foram sarados. E nós, aos Teus olhos santos, somos habitações do Teu Santo Espírito. E clamamos, Pai, vai à nossa frente, que hoje, em cada lar, haja um tempo de oração, de confissão de pecado, de clamor, Deus, para que a paz, a Tua paz, que o Senhor nos deu no madeiro, carregando sobre si toda a ira do Deus Pai, tirando de nós a inimizade, o muro de divisão, e nos fazendo Teus para sempre, que possamos hoje, se há alguma família que está vivendo em contenda, em desarmonia, te ofendendo, Senhor, que hoje haja verdadeira cura, obediência. Essa cura é obediência, algo racional, Deus. Obedecer a Tua ordem, haver perdão mútuo e haver, meu Pai, piedade genuína. Ajuda-nos para que voltemos aqui, limpos de toda acusação de uns para com os outros, e que possamos, no culto solene, verdadeiramente receber o Teu perdão, porque perdoamos aqueles que nos ofenderam. E vivemos, Senhor, para a Tua glória. Nos mantenha assim sempre. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não dá tempo. Se houver alguma dúvida, alguma questão, pode passar para mim.